Cumprimento todos os irmãos com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a uma rápida reflexão da palavra do Senhor. Se você tiver a oportunidade e quiser abrir a sua Bíblia, vou ler um rápido texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 13, diz assim: E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Ele vivia entre as feras e os anjos o serviam. O Evangelho de Marcos, irmãos, é um evangelho que se destaca entre os 4 evangelhos por trazer a figura de Jesus Cristo como o servo sofredor. É verdade que todos os 4 evangelistas trataram da morte vicária levada a efeito na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui o evangelista Marcos, que normalmente é bem objetivo e sintético nas suas descrições sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele destaca um longo texto para tratar da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele queria trazer uma mensagem muito clara para a igreja de sua época, que já vivia as primeiras perseguições. E aqui no capítulo 1, no verso 13, nós encontramos uma conhecida passagem bíblica em que o Senhor Jesus Cristo, após ser batizado por João Batista, ele é impelido pelo Espírito Santo a ir até o deserto. E quando ele vai ao deserto, o evangelista Marcos nos relata uma peculiaridade, uma singularidade. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo esteve entre feras. E nós nos perguntamos então, por que aprouve ao evangelista fazer este registro de que o Senhor Jesus Cristo não somente foi ao deserto para ser tentado por Satanás, mas também esteve entre feras. Nós temos que compreender que estamos diante de uma igreja que à época passava por uma dificuldade muito grande, porque a perseguição do Império Romano se instalava e os primeiros cristãos estavam sendo oferecidos para serem mortos por feras, estavam sendo entregues para serem mortos nos grandes espetáculos. Então a mensagem que o evangelista quer passar para a igreja perseguida, para a igreja primitiva é esta: o nosso mestre também passou por essas dificuldades, assim como vocês estão sendo entregues às feras. O nosso Senhor Jesus Cristo também foi ao deserto e esteve entre feras. É uma mensagem de ânimo, uma mensagem de coragem. O evangelista quer passar uma mensagem de ânimo para aquela igreja que estava sendo perseguida. E nos nossos dias não são diferentes as circunstâncias, não sofremos perseguição, mas temos as nossas feras da atualidade. Estamos vivendo um momento muito especial no nosso Brasil, no nosso mundo, em que vivenciamos uma crise humanitária, uma crise econômica, uma crise sanitária, em que um vírus se propaga a uma velocidade imensa, ameaçando as nossas vidas. Esta nada mais é do que uma das feras dos nossos dias. Mas quando nos voltamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o Senhor esteve no deserto e exerceu a sua autoridade sobre as feras que estavam no deserto. Eu imagino que aquelas feras, como criaturas que reconhecem o Criador, sabiam que não estavam diante de um homem comum, mas estavam diante do Filho de Deus, daquele que era a expectação ou a representação exata do próprio Deus. E aquelas feras, talvez impelidas por Satanás, estavam na iminência de acabar com a vida do Senhor Jesus Cristo, mas como não era o momento ainda, o Senhor Jesus Cristo exerce a sua autoridade e não é sequer tocado por qualquer uma daquelas feras. Quando fazemos uma rápida pesquisa sobre as feras que habitam no deserto, nós encontramos raposas, nós encontramos víboras, e uma víbora especial que existe e habita nos desertos é a víbora chifruda. Ela talvez seja uma representação exata de Satanás, que era um dos personagens dessa história que estamos contando. Nós temos raposas, nós temos insetos peçonhentos, nós temos lagartos, e todos eles estavam à espreita para tirar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas nós precisamos ter em mente que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele exerce a sua autoridade sobre a morte. Se tem alguém que domina a morte, se tem alguém que venceu a morte, este é o Senhor Jesus Cristo. Ele se autodenomina como o Senhor da vida, Ele se autodenomina como a própria ressurreição, e Ele venceu a morte de uma vez por todas na cruz do Calvário, como nós sabemos. Então, este homem chamado Jesus Cristo, o nosso mestre, aquele que exerce a autoridade sobre a morte, ele também está com a sua igreja nos dias de hoje, na sua peregrinação pelo deserto. Assim como o povo de Israel, no Velho Testamento, peregrinou pelo deserto, em busca de uma terra prometida, nós estamos, como sabemos, caminhando por este deserto desta vida, rumo a uma cidade celestial, a Nova Jerusalém, como diz o escritor aos Hebreus. E nesta caminhada, nós encontramos certamente feras, nós encontramos certamente dificuldades, nós certamente encontramos intempéries que buscam atentar contra a nossa vida, mas nós não podemos nos esquecer, e aqui é o primeiro ponto que eu quero abordar, nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus Cristo está com a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo não abandonou a sua igreja. Quando nós vamos para os textos do Velho Testamento, nós encontramos uma nação de Israel que peregrina pelo deserto, e o Senhor Jesus Cristo estava com aquela nação. Isto pode soar estranho aos nossos ouvidos hoje, porque nós não encontramos relatos claros de Jesus Cristo no deserto caminhando com a nação de Israel. Foi necessário que, com a vinda do Messias e o ungido, a revelação bíblica tenha sido descortinada para que possamos compreender que o Senhor Jesus Cristo estava lá sim. É o apóstolo Paulo que vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo era uma pedra especial, uma pedra espiritual, que não somente estava com a nação de Israel, mas também seguia com ela. Uma pedra que seguia a nação de Israel. A nação de Israel talvez olhasse para aquela pedra e entendesse que seria uma pedra comum, como qualquer outra pedra do deserto, mas o apóstolo nos diz que ela é uma pedra especial, e dela sai uma água espiritual, e essa água espiritual saciou a nação de Israel. Portanto, durante a peregrinação de Israel no deserto, o Senhor estava com o seu povo. Da mesma forma, nos dias de hoje, nós estamos peregrinando pelo deserto, e esta pedra espiritual está conosco. Essa pedra espiritual, que é relatada também em Gênesis, abre os céus e levanta uma escada e faz uma conexão singular entre os céus e a terra, e os anjos podem subir e descer. Esta pedra que serviu de travesseiro para Jacó, esta pedra nada mais é do que o santuário de Deus na terra. Esta pedra nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta pedra era a representação do Messias no meio do seu povo durante a peregrinação no Velho Testamento. Tanto é que Jacó levanta um santuário, e aquele santuário, representado por aquela pedra, significava a presença de Deus. E ele exclama dizendo: o Senhor estava aqui e eu não me apercebi. O Senhor estava aqui e eu não percebi desde o início. Esta pedra que estava com a nação de Israel é a mesma pedra que segue hoje com a igreja. O segundo ponto que eu quero tratar aqui, me valendo desta passagem bíblica do evangelista Marcos, ela se encontra... Essa passagem bíblica que lemos aqui no evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 13, é que o Senhor Jesus Cristo foi impelido ao deserto pelo Espírito Santo. E daí eu depreendo que o Espírito Santo estava com o Senhor Jesus Cristo durante esta tentação, durante essa peregrinação breve pelo deserto de 40 dias. O Espírito Santo não somente o impeliu, mas esteve com ele. E da mesma forma que esteve com o Senhor Jesus Cristo, também está com a igreja do Senhor. Quando nos voltamos para os textos do Velho Testamento, tem um texto que me chama muito a atenção,
que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 63. Ele traz uma figura diferente do Espírito de Deus. Quando lemos os textos do Velho Testamento, nós recorrentemente encontramos expressões se referindo ao Espírito Santo como o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. Mas no capítulo 63 do livro do profeta Isaías, o Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo. E não somente é chamado de Espírito Santo, como ali nós encontramos o relato de que o Espírito foi colocado no meio do povo de Israel para trazer descanso. O Espírito, portanto, estava no meio do povo de Israel, estava com Moisés durante a peregrinação no deserto. E aí, então, eu me pergunto, se o Espírito de fato estava lá, como disse o profeta Isaías, onde ele estava? Quando nos voltamos ao texto de Êxodo, capítulo 13, nós vemos que o Senhor ia à frente do povo em uma coluna de nuvem e em uma coluna de fogo. E aqui eu tomo a liberdade, com as escusas de que pensa diferente, de dizer que ali estava a representação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava no meio do povo de Israel, guiando a nação de Israel. O Espírito Santo, portanto, assim como estava com a nação de Israel, continua hoje com a sua igreja. O Espírito Santo estava representado ali pela nuvem, pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Tanto assim que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, diz que em Moisés eles foram batizados por meio do Mar Vermelho e pela coluna de nuvem. O que para mim é uma referência clara ao batismo nas águas e ao batismo no Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo estava com a nação de Israel e o Espírito Santo continua com a igreja nos dias de hoje para consolá-la, para guiá-la, para protegê-la, para expulsar qualquer tipo de mortandade que exista nesse deserto, para expulsar qualquer tipo de fera que venha atentar contra a nossa vida. Então, recapitulando, o Senhor Jesus Cristo está conosco. 2, o Espírito Santo está conosco. E por fim, eu quero trazer uma terceira conclusão. Quando Elias, o profeta, foge de Jezabel no Velho Testamento, diz a Bíblia que ele vai para Berseba. Berseba se localiza no extremo sul de Judá, no extremo sul do que podemos chamar da nação de Israel. E dali de Berseba, ele caminha em direção ao deserto e se esconde no Monte Horebe. No Monte Horebe, ele enfrenta a solidão, ele enfrenta o isolamento, e ele acha que está sozinho. Ele acha que todos os de Israel se prostraram ao Deus Baal, e que, portanto, ele era o único profeta remanescente ainda a guardar a aliança do Senhor. Só que o Senhor lhe aparece numa voz calma e delicada. Ele diz: o que estás fazendo aí, Elias? E diz a Elias: Elias, você não está sozinho. Assim como você não se prostrou e guardou a aliança de Deus, existem 7.000 pessoas que não se prostraram, existem 7.000 pessoas que não beijaram Baal, e essas 7.000 pessoas estão em Israel. Eu trouxe esta passagem bíblica primeiro porque Elias enfrenta o deserto, e como eu estou trazendo aqui a temática do deserto, a temática de uma igreja que enfrenta as feras do deserto, ela me parece muito pertinente. Elias achava que estava sozinho. Elias achava que não havia mais ninguém com ele. Elias achava que iria experimentar a morte, enfrentava a solidão. Mas Deus lhe diz: você não está sozinho. Trazendo essa mensagem para os nossos dias, nós temos que lembrar que nós somos uma igreja do Senhor, que cada um que está assistindo esta gravação
possa compreender que você não está sozinho. Você, irmão, não está sozinho. Existe uma igreja que ora com você. Existe uma igreja que está nesta batalha com você. Existe uma igreja que está em comunhão com você. E esta igreja, quando ela se une, ela é imbatível. Quando ela se une em oração, ela produz um efeito extraordinário nos céus. Portanto, irmão, você não está sozinho. Nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos com o Espírito Santo e nós estamos em uma comunhão de igreja nesta batalha, diante dessa dificuldade pela qual a igreja está passando. Talvez você se sinta sozinho, mas gostaria de trazer aqui à memória a história de Natanael. Natanael estava debaixo de uma figueira, pensando estar sozinho, mas quando ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo, ele compreende que não estava sozinho. O Senhor Jesus Cristo diz para ele assim: eu te vi, Natanael, debaixo da figueira. Não há registro do que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, mas eu imagino que Natanael estava derramando o seu coração diante de Deus, dizendo assim: Senhor, se tu és o verdadeiro Deus de Israel, se manifesta e prove que o Senhor está me vendo. E quando ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo diz assim: Natanael, antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, talvez, e aqui eu estou cogitando, ele responde à oração daquele que se achava sozinho. Ele responde a oração de Natanael. Nossa série de vídeos que nós fazemos, eu quero convidar a todos os irmãos, os amigos, a todos que estão interessados, que queiram participar juntamente conosco nas redes sociais, seja pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e as demais formas de nós temos as redes sociais. A vocês que querem enviar uma pergunta, que têm uma dúvida, eu estou pronto a responder a cada um de vocês, seja no privado, seja mesmo nas redes sociais. Nós estaremos sempre dispostos, sempre atentos, sempre com o coração aberto para lhe tirar toda a dúvida. Se você tem uma dúvida, envie para nós os responderemos. Vou tirar um tempo e vou responder a todas as suas questões que vocês quiserem. Tenham conosco, façam as perguntas que eu vou estar pronto a te responder, tá bem? Um abraço.